Os advogados começam a se mobilizar para eleger no dia 19 de novembro o novo presidente da OAB Ceará. Duas chapas disputam o comando da entidade. De um lado, a chapa com Cristiana Leitão e do outro, a chapa Reconecta OAB Ceará, encabeçada por Fábio Timbó, advogado formado pela Unifor com especialização em direito penal e processual penal. A chapa, que surge em oposição à atual administração da instituição, nasce da vontade de reorganizar a OAB Ceará, atraindo para mais perto da entidade advogados e advogadas. Um dos grandes desafios para os advogados é ter um judiciário mais ágil, mas nos últimos anos a OAB não tem cumprido o papel para questionar e brigar para maior respeito ao cumprimento de prazos e julgamento de ações. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe hoje o advogado Fábio Timbó, candidato à oposição à presidência da OAB Ceará. Nessa conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Advogado Fábio Timbó, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Eu agradeço a oportunidade, Luzenor, Beto, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Uma das maiores queixas de quem tem processo no âmbito do judiciário estadual é a lentidão e a demora no julgamento dessas ações. E nesse caso, quem tem essas ações acaba cobrando aos advogados ou chegando mesmo a responsabilizá-los pela lentidão e pela falta de andamento dessas ações. Ao longo dos últimos anos, a OAB tem mantido silêncio nesse debate e, às vezes, para alguns, omissão. Por que essa ausência da OAB nesse debate, nessa discussão, para nós termos um judiciário mais ágil? Bem, eu queria dizer que, para mim, a ordem morreu. Infelizmente, um presidente encastelado que quer ser amigo dos poderosos, e eu aproveito aqui o programa de tamanha audiência para me dirigir aos colegas advogados e advogadas, especialmente do interior do estado, que saibam primeiro que vai ter eleições e nós precisamos rediscutir com toda a classe essa letargia, porque essa palavra só cabia anteriormente ao judiciário, mas a letargia e a ineficiência da ordem dos advogados tem contribuído para a não discussão dessas mazelas e as vicissitudes do sistema de justiça. Nós temos um sistema de justiça retrógrado, ultrapassado, e um tribunal, no caso aqui pegando o Tribunal de Justiça, a minha luta não é contra o poder. Eu tenho o maior respeito aos bons magistrados, aos bons membros do Ministério Público e aos valorosos defensores públicos. Nós somos operadores do direito e fazemos parte disso. Agora, o que não pode é simplesmente o cidadão chegar com muita honra, né, para qualquer pessoa, chegar à presidência da OAB e efetivamente não lutar como se deve lutar para um judiciário mais ágil, mais efetivo. Eu lembro aqui na Assembleia Legislativa que nós brigamos contra a extinção de comarcas, contra o aumento absurdo das custas judiciais. E aí me permita, Luzenor, dizer que a sociedade está desacreditada, não só em relação ao Poder Judiciário, como à advocacia. Se nós fizermos uma enquete, o poder hoje na República mais desacreditado é o Poder Judiciário. E o segundo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que começa de cima para baixo. Lamentavelmente, o que nós estamos vendo é uma ordem que está virando balcão de negócio. O atual presidente da OAB está usando a instituição de forma equivocada, enquanto no ano passado, pasme você, colega advogado e advogada, e sociedade em geral, no ano passado, o presidente da OAB gastou R$1 milhão. R$1 milhão com passagem aérea e festas. A OAB de bate foto e bate palminha. Enquanto a advocacia sucumbe, 75%, Luzenor, 75% dos advogados do Brasil são autônomos. Isso implica dizer que a maioria não tem escritório. Os nobres colegas e valorosos colegas, eu venho da Hidrolândia, da Santa Quitéria, do Tamburi, a família da minha mãe, a família Timbó, de Nova Russa, a minha mãe nasceu em Hidrolândia. Enfim, eu conheço o problema do interior. E simplesmente a atual direção da ordem trata os colegas do interior como gado, porque deu um computador, porque deu uma impressora, um gelágua, porque fez uma reforma aqui e acolá.
E tudo que é feito não é com dinheiro do presidente nem da diretoria, é com dinheiro da advocacia. A sua chapa é denominada Reconecta OAB Ceará. Essa reconexão é com a sociedade ou é internamente voltada mais para mobilização dos advogados, das advogadas, para a entidade se voltar mais a esses profissionais? Primeiro o seguinte, antes de reconectar, a gente quer ressuscitar. Vamos ressuscitar a OAB com muita coragem e determinação. Nós não queremos uma ordem, e aqui eu aproveito para dizer que eu tenho o maior respeito ao Legislativo, ao Judiciário e ao governo. Agora, nós não podemos admitir que a OAB seja um puxadinho do governo, que a OAB seja partido político, né? Nós defendemos uma OAB apartidária, então nós queremos ressuscitar a ordem, queremos uma ordem apartidária, respeitamos quem é de direita, de esquerda, de centro, mas lá não é partido político. Para além disso, depois de ressuscitar, dizer para a advocacia que a sua casa, a OAB, está de porta aberta. Não de um grupinho, porque o presidente da OAB vive em Brasília, não conhece a realidade do Estado de Ceará. Eu acho que a audiência de custódia, ele acha que é uma pizza, alguma coisa de comer, ele não conhece o problema enfrentado pela advocacia criminal, ele não conhece o problema lá do advogado do interior, que tem que se submeter a honorários aviltantes para poder subsistir. E, lamentavelmente, a gente precisa... Não, lamentavelmente, não. Nós precisamos, efetivamente, de um presidente, homem ou mulher, não interessa, mas que tenha coragem e independência para enfrentar o Poder Judiciário. Os juízes são servidores públicos. Sua excelência, a sociedade. Não é o magistrado que acha que é Deus, o membro do Ministério Público que olha para o advogado de cima para baixo. E aí a OAB fica brincando de bate-foto, bate-palminha, prerrogativa. Eu não falo mais de prerrogativa. Eu falo de descumprimento de preceito legal. Servidor público que tem que cumprir a lei e não cumpre, comete ato de improbidade administrativa. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o advogado Fábio Timbó, que é candidato à presidência da OAB. Conosco também jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia ao Fábio. Fábio, você falou nessa questão assim da politização. Eu pergunto para você o seguinte, qual foi esse ponto de inflexão que levou a OAB Ceará especificamente, a enveredar por esse caminho, por exemplo, da politização e esquecer o seu foco maior, principal, que é exatamente o associado, o advogado? Na verdade, eu queria destacar que a OAB de vanguarda, aquela OAB do passado, praticamente não existe mais. Quando nós tínhamos homens valorosos, e aqui eu destaco o professor Feliciano de Carvalho, um ícone da advocacia cearense, tivemos aí a passagem do professor Cândido Albuquerque, Paulo Quezado, tantos outros. Mas atrás ainda, o doutor Hernando Uchoa. Hernando Uchoa, o cearense Hernando Uchoa, né, que foi um baluarte para nós, foi o primeiro presidente pelo Ceará. Mas, na verdade, é o seguinte, perceba, e aqui eu não quero fazer uma crítica pela crítica. O que eu percebo é que, por exemplo, o presidente Paulo Quezado foi deputado constituinte, né, foi presidente da ordem, e aí eu acho que houve aí ao longo dos tempos uma certa confusão, e você vê o que acontece no Conselho Federal. O Conselho Federal, hoje, os diretores são advogados riquíssimos. Os presidentes viram presidente e diretores, ficam multimilionários. Só são eles os inteligentes. O presidente da ordem aqui, como eu digo, ele não quer andar no interior. Ele faz uma coisa, joga para a plateia e simplesmente vira amigo, não sei se estão me fazendo entender, ao invés de brigar por dias melhores para a advocacia, ele fica amigo do poder. Vai para uma reunião lá no governo, porque o governador chamou, aí tira foto e etc. E efetividade. Numa fortaleza, me permita aqui o programa Alerta Geral, pela audiência, uma fortaleza que amarra de dia para matar de noite. O interior, a violência tomando conta. E eu pergunto, o que foi que a OAB fez em relação à questão da segurança pública? Absolutamente nada. E aí eles começaram a trazer políticos para dentro da OAB e amigos do Poder Judiciário, filhos de desembargadores. Se você me permitir, Beto, todo e qualquer advogado tem o direito de concorrer à ordem de uma diretoria, todo mundo. O que eu estou a falar, inclusive, conheço filhos de certos desembargadores, certo, que são valorosos advogados, mas a pergunta é, o cidadão, uma instituição OAB, sui generis, Luzenor,
que foi dada a ela a prerrogativa de defender a sociedade. A instituição OAB não é simplesmente uma entidade de classe. Ela tem a prerrogativa de defender a sociedade, por isso que ela tinha a Comissão de Direitos Humanos, Segurança Pública, tantas outras comissões. E o que existe hoje é uma banalização, Beto. Tem 120 comissões na OAB Ceará. Uma das frases nessa resposta à pergunta do jornalista Beto Almeida, que você acaba de citar, é brigar pela advocacia, brigar pelos advogados. E como brigar pelos advogados nessa relação que precisa existir do Poder Judiciário, da OAB com o Poder Judiciário? Como destravar? Porque quando nós questionamos esse aspecto da atuação dos advogados, eu estou voltando também à discussão sobre a importância de nós termos um judiciário mais ágil para dar respostas a quem fica na ansiedade de ter os processos em andamento, sendo julgados com mais. Eu quero fazer nessa contextualização, Fábio, o que a OAB, o que na sua gestão poderia ser feito para destravar essa relação, essa lentidão entre judiciário e advogado, entre advogado e quem tem ação no judiciário. Primeiro segue aquela célebre colocação da independência dos poderes. Então eu vou me assenhorar dessa fala. A OAB tem que ser independente, verdadeiramente independente. Tirar os políticos lá de dentro. Lá não é PT, nem PCdoB, nem PL, nem coisíssima nenhuma. A bandeira, o partido político da OAB é a advocacia e a sociedade. Ponto. Então você extirpa isso. Segundo, tem que ter coragem. Eu, como disse, eu não tenho... se a advocacia me der a honra de estar lá a partir de 1º de janeiro, eu quero dizer que eu vou dialogar da melhor forma possível. Só que o seguinte, primeiro... A primeira coisa, eu vou tentar trabalhar junto aos deputados no Congresso Nacional para que magistrados tenham prazo. Por que só advogado tem prazo? Os prazos que existem no Código de Processo Civil são prazos genéricos, que ele tem que dar o primeiro despacho e tal. Mas nós estamos cantando parabéns de processo de 1 ano, de 2, de 5, de 10, de 20. Tem uma senhora, se você me permitir, Luzenor, uma senhora chamada Neide. Por um acaso, essa senhora é minha mãe. Eu tenho um processo da minha mãe de 20 anos, auditora fiscal aposentada da Secretaria da Fazenda, e nos equívocos aí do governo, tivemos que entrar com um processo que durou 20 anos, que o Estado recorre até o cabo desistir. 20 anos, e aí agora eu tenho que dizer para minha mãe, de 82 anos, que ela vai receber em precatório. E vergonhosamente, me dirijo aqui aos seus ouvintes, vergonhosamente o Tribunal de Justiça está usando o dinheiro do precatório, meu irmão. Certo? E para além disso... Tem uma salinha lá vizinha ao Tribunal de Justiça, lá no setor de precatório, para dizer, venha cá, me dê 60% de desconto para eu lhe pagar. Isso é uma vergonha. E o que a OAB faz? Absolutamente nada. Então, de forma propositiva, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos dialogar com qualquer poder. Vamos dar o exemplo aqui dos piores poderes judiciários do Brasil, é o do Estado do Ceará. Há bem pouco tempo está na internet. Depois que tem internet, ninguém mente. Até um dia desse, ele era o 2º pior do Brasil. E aí o que acontece? O Poder Judiciário letárgico, moroso, ultrapassado. Trabalharam para extinguir comarca. Eu digo que a minha proposta é conversar, dialogar. Pauta? Qual é a sua pauta? A pauta já existe. O problema do interior não interessa se é no Juazeiro, no Crato, na Barbalha, no Brejo, no Camusim, no Quixadá, ou na Aurora, não interessa, o problema é o mesmo, nós queremos efetividade, nós queremos a presença do juiz. Antigamente, Luzenor Beto, eu dizia assim, o juiz TQQ, aí o cara me perguntava, o que é o TQQ? De terça, quarta e quinta. Hoje eu vou para o fórum Clóvis Bevilacqua, o maior fórum horizontal da América Latina, é o mausoléu, não tem o mausoléu do Castelo Branco? Pois tem um mausoléu do Poder Judiciário. A advocacia não está lá, a advocacia está desistindo. Estão indo para o Uber, valorosa profissão, mas estão indo para Uber, estão indo para outras coisas. Fábio, e aí nesse cenário que você pinta, eu fico me perguntando aqui para o jovem advogado. Você imagina, para quem já está aí há algum tempo no batente, esse cenário é difícil. O que você propõe, por exemplo, para quem está entrando nessa profissão, para quem quer, gosta, para quem ingressou na advocacia? Qual é a proposta que você tem para esses jovens? Se você só me permitir aqui um complemento para entrar nessa questão, eu quero dizer o seguinte, olha a minha resposta. A partir do momento que a sociedade é um complexo, é uma junção de coisas. A partir do momento que a sociedade acredita no advogado,
ele é mais valorizado, ele tem mais trabalho. Consequentemente, quando eu tenho um poder judiciário mais efetivo, menos moroso, e a sociedade tem esse acesso à justiça, melhora para todo mundo. Consequentemente, quando eu faço que o advogado mais experiente não abandone a profissão, porque o jovem ele se espelha em quem? O filho se espelha no pai. Então o jovem se espelha naquele advogado mais experiente. Ele tem um sonho de ter um escritório, ele quer o cowork, ele quer o podcast, mas o que é que eu faria? Entrando na OAB, eu digo que eu não preciso de um curso de previdenciário disso, daquilo, para aprender, porque está tudo na internet de graça. Eu transformaria 50%, na largada, 50% dos cursos em curso de startup na área jurídica. Primeiro ponto. Segundo, eu só sossegaria depois que toda a advocacia tivesse feito curso de inteligência artificial. Então essa é a pegada. Ao jovem, nós precisamos, primeiro, impor respeito. O jovem tem medo do Poder Judiciário. Eu não tenho. Mas a maioria da advocacia tem. Então, existe uma coisa chamado, parece estranho, mas existe um negócio chamado Estatuto da Advocacia. Então, no Estatuto da Advocacia diz que não existe hierarquia entre membros da magistratura, Ministério Público, advocacia. Isso quer dizer o seguinte: no começo eu me dirigirei a todos os presidentes do Poder Judiciário e digo o seguinte: quando é que nós vamos tirar os balcões? Porque eu não tenho que ser submetido a um balcão. A parte, ok, mas eu posso entrar além do cancelo. Então, eu vou exigir e constranger democraticamente o Poder Judiciário, porque, como diz o Ciro Gomes, não tenho nenhum mal feito na minha vida. Não tenho medo de nenhuma autoridade, porque eles são servidor público. Eu sou a sociedade, eu faço parte da sociedade. Nós é que pagamos o salário dele. Então, eu dialogarei, exigirei e partirei para o constrangimento, se for necessário. Em que sentido? Vamos resolver? Tem que ter prazo para resolver. Não resolveu? CNJ, CNMP, e vamos à sociedade civil organizada para que, se for o caso, a sociedade faça um levante para exigir desses órgãos públicos, os magistrados, eu quero destacar aqui, os valorosos magistrados, grandes magistrados, mas eu sou contra e vou denunciar o magistrado que não trabalha, o membro do Ministério Público que simplesmente quer desrespeitar o jovem advogado, né, que fica ali, volte depois, amanhã e etc. Então essa é a minha luta. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o advogado Fábio Timbó, candidato na chapa Reconecta OAB à presidência da OAB Ceará. Para finalizar, Fábio, são 58 mil inscritos na OAB, 40 mil advogados na ativa e 32 mil aptos a votar nessas eleições do dia 19 de novembro. Para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para os advogados que nos acompanham neste momento na região metropolitana de Fortaleza e também nas cidades do interior do Ceará? Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade e me dirigir a você, advogado e advogada, e à sociedade em geral. Primeiro eu quero dizer para todos vocês que nós não somos ratos. O presidente da OAB disse num vídeo público que vai viralizar no Brasil todo, dizendo que a oposição é rato. Então nós não somos ratos. A primeira coisa. Segunda coisa, se reconecte com a chapa 10, porque nós vamos ressuscitar a OAB. E além disso, verifique, com todo respeito àqueles que estão do lado de lá. Não somos nós contra eles, mas que você verifique que a chapa que está lá, formado por pessoas que têm ligação ao Poder Judiciário, não vão lhe defender. Não terão independência e nem envergadura moral para lhe defender. Então, eu gostaria que vocês pudessem nos acompanhar nas redes sociais, ADV, Fábio Timbó, e vocês pudessem verificar quais são as nossas propostas e o nosso propósito, porque não é só oposição. Nós temos posição para dizer não a esse absurdo que está acontecendo na Ordem dos Advogados do Brasil. Desejo a você, Fábio Timbó, sucesso nessa caminhada. Muito obrigado, obrigado Beto, obrigado Luzenor. E daqui a pouco tem mais informações com Marcos Furlan. A você, ouvinte internauta, um bom dia, bom trabalho, Beto Almeida, bom começo de semana. Bom começo de semana para todos, até amanhã. Grande abraço.